tenho por um princípio amar o meu pastor, seja ele quem for que esteja. Esse é o dever de nós, amar o nosso pastor. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Jean, pela pastora Milane, por esse convite. Deus abençoe por esse convite, pela amizade. Eu entendo que nós não somos mais próximos na amizade, porque eu sou meio difícil assim, de se abrir, assim, de ser participativo. Mas eu sou leal às minhas amizades, irmãos. Sou leal às minhas amizades e, princípio, quando somos amigos de verdade. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia. Salmo de número 29. Salmo, os estudiosos dizem que não tem capítulo, tem números. Então vamos ler o Salmo número 29. Deus abençoe a vida do evangelista Pedro. Esse nós vemos mais com frequência nas quinta-feiras. Deus abençoe. Eu louvo a Deus que nós temos a oportunidade de aprender com pessoas que são mais velhas, mas aprender também com jovens que estão surgindo, dando palavra e tem abençoado a nossa vida. Isso é muito importante. Eu falo sinceramente para os irmãos, se nós encerrarmos o culto agora, isso não é coisa costumeira. Nós já voltaríamos abençoados para o nosso lar. Ouvimos uma palavra de uma irmã aqui que nos ensinou de nós nunca desistir de fazer o bem, ainda que as pessoas não entendam e não seja grato, mas que nós viemos continuar fazendo o bem, porque aquele que conhece, ele recompensa. E outra irmã que acabou de falar de um voto com Deus. Isso mostra de um princípio de uma igreja, que a nossa bênção, a nossa vitória está na nossa atitude para com Deus. Se nós tivermos uma atitude para com Deus, Deus nunca vai falhar. Deus nunca vai falhar. Deus sempre vai recompensar. Amém, irmãos? Salmo número 29, nós vamos ver o verso 4. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa que está comigo hoje. Eu já faz um ano que estou caminhando meio sozinho, porque ela trabalha na parte da tarde, então é difícil de estar comigo na igreja. Pela minha filha, pelo meu filho que ontem completou 21 anos de idade, agora é maior de idade, da namorada dele, a Steph. Louvo a Deus por estar nos acompanhando. É bom quando eu tenho ido a algumas igrejas sozinha, porque pelo chamado a gente vai sozinho pregar, mas é bom estarmos acompanhados com a esposa, com os filhos. Isso é bom, isso é bom. Amém? Versículo 4 diz assim, irmãos: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Versículo 5, a voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Amém? Só esse versículo para nós meditarmos nessa noite em nome de Jesus. Nós estamos nessa noite num culto com a família, num culto abençoado, onde sentimos a presença de Deus através da sua palavra, através do louvor, mas entendemos que Deus tem sempre algo a mais para falar conosco. A Bíblia nos ensina de nós não se apressar em sair da presença do Senhor, porque Deus tem algo reservado para nós em todo instante do culto, e precisamos ficar atento àquilo que Deus está fazendo. Quando nós lemos esse Salmo de número 29, o Salmo de Davi, nós vamos ver que Davi, ele fala muito nesse Salmo sobre a soberania da voz de Deus. Por 7 vezes ele fala da voz do Senhor, que a voz do Senhor é soberana, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor ela quebra o cedro, a voz do Senhor ela tem poder para agir em tudo. E quando Davi ele fala da soberania da voz de Deus, Davi não está falando de uma soberania humana, Davi não está falando de uma soberania limitada, a qual nós ouvimos falar.
Nós ouvimos falar que algumas nações aí, alguns países, eles são soberanos. Mas a sua soberania, ela é limitada. Ela tem um limite. Ela tem um limite de alcance, o limite que ela pode fazer. Mas quando Davi fala essas 7 vezes, que a voz do Senhor, ela é soberana. Davi está dizendo que a voz do Senhor, ela é plena. A voz do Senhor pode chegar aonde ninguém chega. A voz do Senhor pode fazer aquilo que ninguém faz. A voz do Senhor pode quebrar aquilo que ninguém quebra. Porque a voz do Senhor, ela é soberana. A voz do Senhor, ela não tem início e nem fim. Tem um salmo que diz que ao som da voz do Senhor, até a terra treme. Quando o salmista diz, a voz do Senhor, ela quebra o cedro do Líbano. O cedro mais forte, maior, mais resistente, a voz do Senhor quebra. Mas quando nós olhamos para esta palavra do Senhor, e olhamos para a igreja do Senhor, a igreja dos dias atuais, a igreja pessoas, estamos vivendo dias que há muitas vozes ecoando no meio da humanidade. Há muitas vozes. Se nós pararmos para pensar, quanta coisa nós ouvimos no decorrer do ano, que às vezes quer nos distanciar do princípio de Deus, daquilo que Deus quer para a minha e para a sua vida. Quantas vezes nós entramos em um culto, seja numa quinta, seja num domingo, outro dia, e ouvimos uma poderosa palavra de Deus, e de repente, chegamos na rua, no trabalho, e ouvimos outra voz. Já viu aquela ilustração daquele desenhinho que há um anjinho de um lado, um demoninho do outro, e os dois estão falando. Um fala, faço bem, outro fala, faço mal. Faço bem, faço mal. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja do Senhor na face da terra. Os últimos dias da igreja na face da terra. E há muitas vozes ecoando. Há muitas pessoas que estão pegando o texto da Bíblia, pegando ilustração, pegando palavras motivacionais e entoando uma voz no ouvido do ser humano. Mas o salmista traz esta palavra. No início do capítulo ele fala, filhos, dai glória, dai honra ao Senhor, porque a voz do Senhor é soberana. Ele está ensinando uma igreja a ter princípio, a uma igreja a ser bem-sucedida, a uma igreja a ser abençoada. Você pode ouvir todo mundo, você pode ouvir de tudo, mas você tem que escolher qual voz vai direcionar a tua vida, qual voz vai direcionar o teu caminho, qual voz vai te trazer princípio, porque a voz do Senhor é soberana. Se a voz do Senhor falar ao teu coração, toma essa atitude, pode tomar que você vai ser bem-sucedido. Se a voz do Senhor te falar, toma posse, que você vai ser curado ou você vai ser curada, toma posse, porque a voz do Senhor é soberana, a voz do Senhor é cheia de majestade. Se a voz do Senhor num culto de domingo, no culto de quinta, falar que as portas estão abertas para a tua vida, toma posse, toma posse, toma posse, porque a voz do Senhor é soberana, porque se Deus falou, a voz do Senhor está quebrando tudo na tua frente.
para você ter um caminho bem-sucedido, para você ter um caminho de vitória. A voz do Senhor é soberana. E às vezes nós ouvimos muitas vozes. Vozes que querem nos desanimar. Vozes que querem nos destruir. Vozes que querem nos tirar do foco de Deus. Voz que quer nos tirar do ministério de Deus. Voz que quer tirar o nosso compromisso com Deus. Mas são vozes estranhas. São vozes que querem derrubar, são vozes que querem destruir. São vozes que querem nos diminuir, são vozes que querem nos abater. Mas a voz do Senhor que é soberana, é a voz de Deus que quer nos levantar, que quer que nós tenhamos uma vida de sucesso. É uma voz do Senhor que nos impulsiona a caminhar, porque todos os obstáculos que se levantar, a Bíblia diz que vai cair por terra. A Bíblia diz que o inimigo pode vir contra nós por um caminho, mas por 7 ele vai ter que fugir. A igreja que ouve a voz do Senhor, ela vive nos dias difíceis, porém, uma igreja bem-sucedida. O crente que ouve a voz do Senhor, ele não está livre das aflições, mas ele vence as aflições. Ei, meu irmão, minha irmã, não importa qual seja o momento que nós estamos vivendo, mas o crente que ouve a voz do Senhor, ele sempre caminha em direção ao seu milagre. O crente que entende que a voz do Senhor é soberana, e se Deus falou ao seu coração, ele não vai abrir mão, independente daquilo que estava acontecendo na sua vida. José ouviu a voz do Senhor. Vamos entender como nós ouvimos a voz do Senhor. Nós ouvimos a voz do Senhor na pregação da palavra. Nós ouvimos a voz do Senhor no louvor. Nós ouvimos a voz do Senhor na natureza, em um acontecimento. Mas nós ouvimos a voz do Senhor também no silêncio. Nós ouvimos a voz do Senhor que nos impulsiona a caminhar. Nós ouvimos a voz do Senhor quando todos estão falando ao contrário. Nós ouvimos a voz do Senhor e entendemos: Deus nos chamou para um milagre. Deus nos chamou para uma boa obra. José ouviu a voz do Senhor através de um sonho. Olha, você vai ser governador, você vai liderar contra os seus irmãos. De repente, por causa de ele ouvir a voz do Senhor, gerou ciúme entre os irmãos. E os irmãos tomaram uma atitude que não devia. Olha, vai encaixar naquilo que a primeira irmã falou, de fazer o bem até aqueles que nos fazem mal. José é vendido pelos seus irmãos. Primeiro ele joga seus irmãos jogam José numa cisterna. Fica aí, sonhador. Fica aí. Quero ver se aquilo que você sonhou vai acontecer. Mas o salmista fala que a voz do Senhor é soberana. Deus não depende de homem, não depende de mulher para realizar um milagre na nossa vida. Deus não depende. Ei, irmão, se Deus falou que vai acontecer na sua vida, o seu patrão pode não querer, o seu chefe pode não querer, mas Deus muda tudo, porque Deus não depende do seu chefe, é Deus que dá ordem para ele, é Deus que está no controle. A Bíblia diz que a terra é o estrado dos teus pés, a terra está no controle de Deus. Deus faz o que Ele quer. Agora os irmãos de José pegam e vendem José. Vamos vender. Já daqui a pouco o nosso pai vai descobrir que ele está aqui, vamos vender. Vende ele para os ismaelitas. Os ismaelitas levam ele até o Egito e vende ele como escravo.
entenda bem essa palavra. A voz do Senhor é soberana. A voz do Senhor não é a voz de um presidente humano. A voz do Senhor não é uma voz de um pastor, apesar de o pastor ser o anjo que transmite aquilo que Deus quer. Mas a voz do Senhor vai além. A voz do Senhor está falando ao nosso coração quando estamos sozinhos, quando estamos no nosso dia a dia, quando estamos naquele momento em que é só nós e Deus. Deus está falando conosco. E Deus estava trabalhando sobre a vida de José. De repente, eles colocam José como escravo. De repente, uma família nobre do Egito precisa de um mordomo. Precisa de um mordomo entre todos os escravos. Ele escolhe alguém. Porque na hora da dificuldade, Deus vai suprir a sua necessidade. Na hora da luta, Deus vai preservar a tua vida, porque aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir na tua vida, porque a voz do Senhor é soberana. Quando a voz do Senhor entoa sobre a igreja, não há ninguém, não há nada que possa impedir o agir de Deus. Quem pode impedir o agir de Deus? Se a voz do Senhor é soberana. A Bíblia diz que José, na casa de Potifar, um excelente governador da casa, mordomo, dando tudo certo. Mas o diabo arma uma outra cilada. E daí aquele que não entende, vai murmurar, vai querer se autodestruir, porque ele não entende. Eu estou fiel porque está acontecendo isso na minha vida. Eu sou fiel porque essa calúnia contra a minha vida. Mas José entendia, a voz do Senhor falou ao meu ouvido e está no meu coração. E a voz do Senhor é soberana. Deus falou que ia realizar algo na minha vida, e eu estou esperando isso se cumprir. Mas para isso se cumprir, eu tenho que ouvir a voz de alguém que é soberano, não a voz de alguém que quer eu longe de Deus, não a voz de alguém que quer me desanimar, não é a voz de alguém que quer me tirar do princípio de Deus. Não, eu tenho que ouvir a voz que é soberana, a voz que me incentiva, a voz que me empurra para frente, a voz que não me deixa prostrado, a voz que me alimenta. Não é adjetivos negativos que as pessoas acham contra mim, não. Eu ouço a voz que é soberana, a voz que me escolheu para esta obra. José estava nessa caminhada. De repente eles lançam José agora como um preso por assédio à mulher do seu patrão. Mas José quieto não perdeu o seu princípio. Eu ouvi a voz de Deus. E a voz de Deus é soberana. A voz de Deus não muda no passar dos tempos. Nós vamos vivendo a mudança, mas a voz do Senhor continua a mesma. O homem e a mulher que ouve a voz de Deus, ele não se perde no seu compromisso. O homem e a mulher que ouve a voz de Deus, ele é bem sucedido na terra. O homem e a mulher que ouve a voz de Deus, ele não desanima no meio do caminho, porque pedradas vêm, mas a escolha é nossa. A escolha é nossa de quem nós queremos ouvir. Se nós queremos ouvir uma voz terrena, de pessoas às vezes que têm mais conhecimento teológico, conhecimento intelectual, conhecimento de experiência,
Ou nós vamos querer ouvir a voz do Todo-Poderoso, a voz que é soberana, a voz que é cheia de majestade, aquela voz que se promete algo para nós. Ele não muda. Ele não muda. Nós escutamos uma palavra quinta-feira que diz, o pregador dizia assim, o pregador até de Boituva: Deus não liga se nós perdermos alguma coisa, para nós chegar naquilo que Ele quer. Porque às vezes nós podemos perder alguma coisa, mas porque Deus tem algo maior para nós. José perdeu a sua liberdade, mas ele tinha ouvido a voz de alguém que era soberano, e ele entendia que aquela prisão era um momento para Deus cumprir. De repente acontece um reboliço, o sonho de Faraó que ninguém interpreta, José interpreta. José é constituído governador do Egito, e de repente os seus irmãos, que tinham vendido, que tinham achado que tinha destruído algo que Deus tinha falado, precisaram da ajuda de José. José ajuda alguns irmãos, mas ainda com uma outra tamanha bondade. Ele fala assim: não, tem que buscar o resto. Busca o pai, busca a mãe, busca o irmão que ainda falta. Porque José entendia que tudo que acontece ao nosso redor é para nos levar perto do propósito de Deus. É para nos levar perto daquilo que Deus quer. E nesta palavra desta noite, nesta pregação desta noite, eu quero enfatizar esta palavra de Davi. Davi fala por 7 vezes o número da perfeição. A voz de Deus, ela é perfeita. E o que a voz de Deus está falando ao teu coração? Quem nós temos ouvido? Quem nós temos ouvido? Tantas pessoas falando, mas quem nós temos ouvido? Quem nós temos ouvido? Ele não muda. A sua igreja não muda. A sua igreja pode ter de tudo. A sua igreja pode fazer de tudo. A sua igreja só não pode deixar de ouvir a sua voz. E, irmão, na hora da dificuldade, procure ouvir a voz de Deus. Na hora da luta, ouça a voz de Deus. E na hora da perseguição, ouça a voz de Deus. Na hora de tomar uma decisão, ouça a voz de Deus. E, irmão, na hora de tomar uma atitude, ouça a voz de Deus. E nós nos colocamos como melhor do que ninguém. Não. Há 13 anos atrás, eu tomei quase a mesma atitude da irmã, um pouco diferente. Eu trabalhava na padaria como ajudante, e eu queria sair para ganhar um pouco mais. Aí eu fui numa firma de Tatuí, e lá tinha 1.200 funcionários. E eu fazendo a entrevista com o encarregado geral, os 3 turnos na empresa. E ele, filho de um assembleano, pastor, presidente. E nós estávamos em uma salinha, acho que uns 2x2, ele mais o supervisor. E ele, sabendo que eu era da igreja, ele parou a entrevista e começou a me questionar da igreja. E eu queria minha vaga de emprego. Ele falou assim: olha, tem uma vaga para você no segundo turno. Eu falei: no segundo turno eu não trabalho, porque eu tenho compromisso na igreja e quero estar na igreja. Aí ele falou: você tem filho? Eu falei: tem. Mas e se o seu filho precisar? Eu falei: se ele precisar, é porque Deus está querendo que eu trabalhe, mas agora ele não está precisando.
Mas primeiro é o emprego. Falei, sim. Falei para ele, mas Deus é poderoso para mim achar uma vaga na parte da manhã. Ele olhou para mim e disse assim, mas eu sou filho de pastor, já vi muita pessoa falar pela fé e ser envergonhado. Falei, mas eu não vou ser envergonhado. É impossível que uma empresa de 1.200 funcionários, Deus não tenha uma vaga para mim de manhã. Aí ele começou a questionar a Bíblia, queria me apertar de todo lado. E eu não sou muito de conversa. E aí eu me saindo na conversa, falei assim, eu sei que Deus é poderoso. Se Deus não tiver uma vaga para mim de manhã aqui, é porque Deus tem coisa melhor no outro lugar. E mais, a minha fé não está baseada numa porta de emprego. Minha fé não é isso. Eu não sirvo Jesus, Jesus não vai ser mais e nem menos se eu conseguir uma porta de emprego. Porque eu já vivi quando jovem, antes de ser casado. Porque eu sou chamado para o ministério desde que me converti. E eu já vivi ficar 6 meses desempregado. E vim em culto, em tarde da bênção, e orar para a carteira de trabalho. Deus abençoa, abre porta de emprego e eu não estar empregado. Mas eu nunca me esmoreci. Porque eu entendia que Deus é soberano. Deus pode eu orar por alguém e Deus fazer um milagre, fazer eu esperar mais um pouco. Isso não vai diminuir Deus na minha vida. Não. Eu sirvo a Deus por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode dar para mim. Deus me escolheu para ser salvo. As outras coisas vão sendo acrescentadas na nossa vida. A voz do Senhor que é soberana, Ele me chamou para a salvação. Eu aceitei isso. Esse encarregado falou assim, tá bom, vai embora, depois nós vemos. Mas ele deu a vaga de emprego para mim de manhã. Aí eu trabalhei 1 ano e 4 meses lá. Não tive nenhuma falta e nem 1 minuto de atraso. Eu sou muito rigoroso nisso, irmãos. No lugar que eu trabalho, eu sou do turno de dia o primeiro a chegar. E agora eu puxo o Clércio, você tem que acompanhar eu no mesmo horário. Eu sou rigoroso, irmãos, nisso. Eu prefiro não dar o que os outros falar. Se preciso for, eu cobrar do que falar. Isso é o princípio que eu aprendi. Então, se eu tenho que estar lá 7 horas, 7h05 eu estou lá. Se puder estar antes, eu estou antes. É o meu. Se eu tenho que sair meio-dia para almoçar, eu saio meio-dia 2, meio-dia 3, para não precisar falar. Se eu tenho que chegar 1 hora, eu chego 5 para 1, não tem problema. Não vou morrer, não vai fazer nada. Aí um dia, foi um evangelista pregar na igreja. Evangelista daquele bem simples, irmãos. Não estou fugindo da mensagem. Bem simples. Ele pregando. No caso, esse evangelista do Jardim de Ternura, ele convidou eu para pregar lá. Eu fui lá, de repente, ele falou assim, irmão, bem simples o jeito dele. Mas, irmão, eu vi o irmão sentado numa mesa com 12 cadeiras. Aí eu comecei a contar, falei assim, uma mesa com 12 cadeiras, quantos vereadores da cidade? Eu gostava de política, né? Falei, quantos vereadores tem em Tatuí? É 17, então não é isso, né? Que também não pode sair da... Aí, de repente, o rapaz que era o confeiteiro saiu. E eram 12 pessoas que trabalhavam lá. Chamaram eu para assumir o lugar dele. Aí eu entendi, olha o sonho. Deus já tinha falado. Uma pessoa que estava há 17 anos nunca ia sair de lá. Mas de repente, dá um impulso, quero sair, saiu. Aí me deram a oportunidade. Porque a voz do Senhor é soberana. O Senhor faz aquilo que nós não acreditamos. Hoje já faz 12 anos que eu estou de volta nesse mesmo local. Por uma voz do Senhor. Por Deus ter falado. Por nós ouvirmos a voz do Senhor e entender que quando Deus fala, Ele não precisa que alguém dê jeitinho para Ele, não. Deus não é que nem as pessoas falam, Deus é brasileiro. Para com isso, irmão. A turma às vezes se relaciona que Deus é brasileiro porque o que Deus vai fazer? Dar um jeitinho? Deus não, Deus não é de uma nacionalidade, Deus é de um povo.
Deus é de uma igreja. A Bíblia diz que Ele é da igreja que é lavada e remida no teu sangue, de uma igreja que almeja a tua volta, de uma igreja que vive na terra, mas que olha para o céu, de uma igreja que ouve de tudo, mas fala: o princípio da minha vida, o princípio do meu sucesso é ouvir Deus, é ouvir Deus, porque nós vivemos os momentos que às vezes as pessoas querem tomar uma decisão, e as pessoas ouvem amigo. Vou conversar com meu amigo, vou desabafar com meu amigo. Não que seja errado. Às vezes a gente tem amigo, mas temos que ouvir Deus, irmãos. Temos que ouvir Deus. Temos que ouvir a palavra de Deus. O que Deus quer para a sua vida? O que Deus quer para a sua família? O que Deus quer para o seu projeto? Deus não muda, irmão. Nós mudamos. Você já parou para pensar? Há 100 anos atrás, pouquinho mais, não existe nenhum vivente de 100 anos atrás. Daqui 100 anos para frente, toda essa geração já se foi. Mas e Deus? Continua o mesmo. Continua falando com a sua igreja. E eu encerro esta palavra, irmãos. Tem um treinador que falou uma frase para um jogo de futebol. Ele falou assim: eu preferia treinar cachorro magro do que cachorro de qualidade, porque cachorro magro sempre vai ter fome de querer fazer alguma coisa para adquirir aquilo que ele quer, e o cachorro de qualidade está no sossego. Ei, como igreja, crente tem que ser fomento pelas coisas de Deus, irmãos. Crente tem que gostar de ouvir a voz de Deus, de entrar no culto da família. O princípio dessa noite é ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus, ela é soberana na tua vida. A voz de Deus vai te dar norte. A voz de Deus vai te dar direção. A voz de Deus vai te dar instrução. A voz de Deus não vai fazer você ser envergonhado. Quantas pessoas estão sendo destruídas porque ouve a voz do amigo e de repente perde alguma coisa e depois vai dar valor. Porque eu perdi, porque eu abandonei, porque eu me destruí, porque eu não fiz diferente, porque eu ouvi voz de pessoas e não ouviu a voz de Deus. Quantas pessoas deixam de se envolver com as coisas de Deus, porque ouve as vozes de pessoas humanas, pessoas que não têm compromisso com Deus. E tem pessoas que não têm compromisso com Deus, que usam até a palavra de Deus para distorcer, para fazer com que as coisas na igreja não dê certo, com que o povo se esfrie. Mas a voz de Deus acende a igreja. A voz de Deus traz ânimo. A voz de Deus faz nós enxergarmos aquilo que parece que não tem saída. E essa é a palavra que Deus tocou ao meu coração. A voz de Deus tem sido soberana na sua vida? A voz de Deus tem sido soberana? Ou você tem ouvido outras coisas? Ou você tem ouvido outras pessoas? Esse ano, já faz uns 6 meses que eu decidi andar um pouco. E eu gosto de andar sozinho. Como a gente ouve a voz de Deus caminhando. Eu nunca chorei na minha vida como chorei esse ano, mas sozinho, caminhando. E nos momentos mais difíceis, a voz do Senhor sempre ecoava: continua caminhando, continua caminhando. Não é momento de parar, não é momento de desanimar, não é momento de ouvir o eco mundano, o eco de pessoas que traz ilustração,
que quer mostrar que você é a florzinha da terra, que você é a estrelinha porque nasceu para brilhar. Não! Você é filho de Deus. Você vai ser que nem aquela flor sempre viva. A flor sempre viva não morre, as pessoas cortam, colocam ela de pendurada, ela seca, mas ela não morre a sua beleza. Ela é sempre viva. As suas cores estão brilhando. Ei, que você seja alguém que ouça a voz do soberano. Que você seja um girassol na terra. Que o momento que Deus estiver falando aqui, você está olhando aqui. Que no momento que Deus estiver falando lá, você esteja olhando lá. Porque seja Deus a direção da tua vida. Não seja alguém. Não seja um ídolo. Não seja uma pessoa que você admira, não. Mas seja Deus. Eu entro na igreja para ouvir a voz de Deus. Eu vou continuar nesse ano por causa da voz de Deus. Eu vou terminar a minha carreira por causa da voz de Deus. Como o apóstolo Paulo falou, que ao final dos nossos dias, alguém olhe para nós e fale, está aí, alguém que combateu o bom combate, que acabou a sua carreira, mas sempre ouvindo a voz de Deus. Irmão, nessa semana que se inicia hoje, se a voz do Senhor está falando algo para você, vá adiante. Vá adiante, sem negar. Porque a voz do Senhor é soberana. Amém? Vamos nos colocarmos em pé.